Gente, hoje é segunda-feira, 14 de abril, e ontem, antes de dormir, eu decidi que eu ia gravar um vlog dessa semana, porque é uma semana que tá super cheia de coisa pra eu fazer, cheia de tarefa. Por que não fazer mais uma, né? Não, mentira. Na verdade, é porque o vlog, ele acaba me deixando motivada. É uma coisa que eu gosto de fazer e, principalmente, eu gosto de assistir o meu progresso, né? De ver as coisas se concretizando. Então, eu meio que me obrigo a cumprir com as coisas que eu prometi, porque aí eu tenho que registrar, né? Então, eu quero começar falando sobre como hoje eu acordei meio esclarecida. Eu não sei se essa é bem a palavra. Sei lá, eu vou falar sobre isso enquanto eu faço a minha skincare pra otimizar meu tempo, porque é de manhã, meus filhos ainda estão em casa e eu tenho que fazer o almoço daqui a pouco. A questão é, eu sempre reclamei muito de tudo. E quem me segue, quem me conhece no off, cara, vocês vão saber que eu sempre gostei de reclamar. Eu sou uma pessoa que perde a paciência fácil, que gosta de tretar, que se irrita por qualquer coisa, por muito pouco às vezes. E assim, esse sempre foi o meu normal. E até então eu acho que tava tudo bem. Claramente não estava tudo bem, mas nós vamos chegar lá. Eu não quero que essa conversa soe um papo muito místico ou de coach, mas eu quero falar sobre como a minha mentalidade mudou na prática, na vida real, entendeu? Porque pra mim, mentalidade às vezes puxava muito aquela coisa assim, de tipo, ai, joga pro universo, faz o que você quer que aconteça, né? Tipo, deseje as coisas e haja como se você já tivesse elas e pipipipopopó. Isso pra mim não funcionava, nunca funcionou. Mas eu acho que esse ano eu entendi como que isso funciona pra mim, na prática da minha personalidade, da minha vida. Que é o seguinte, eu tive que aceitar que as coisas não davam certo pra mim, não porque eu não desejava direito as coisas certas ou porque eu ficava, tipo, me limitando, embora eu fizesse muito isso também, de ficar me limitando assim, tipo, ah, não vai dar certo, eu não nasci pra isso, eu acho que eu tenho que desistir, ah, eu não sei mais o que fazer, ai, pipipi, popopó, eu sou flopada. Eu parei com esse discurso, isso já faz um tempo já. Mas ainda assim eu não me via como uma pessoa bem-sucedida, sabe? Eu só parei de expressar o quão flopada eu achava que eu era. E aí eu não me via ainda como bem-sucedida. Aos poucos eu fui enxergando isso, principalmente porque eu voltei a ser ativa em grupos de escritores e tudo mais, né? Fui tentando fortalecer o meu networking, que eu percebi que, caramba, perto de certas pessoas, eu realmente tenho mais, sabe? Eu entrei em muitos grupos que, assim como começou o Escrevível, muitos autores nunca nem tinham publicado nada ainda. E aí eu ficava tipo, por que eu tô reclamando das coisas que eu fiz, sendo que eu fiz? Tipo, eu botei vários livros no mundo, eu tenho conteúdo pra fazer marketing. Muitas vezes as pessoas reclamando que não tinham coragem de aparecer na câmera, que não tinham coragem de falar com a câmera, que não sabiam como é que iam fazer marketing com isso. E eu pensando, tipo, cara, eu amo. Você aponta uma câmera pra mim, eu começo a falar e não calo mais a boca. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que parar de reclamar de certas coisas porque elas não eram exatamente um problema. Eu estava tornando elas um problema muito maior do que elas eram. E aí eu acho que, cara, foi sei lá, o game changer de 2025 pra mim. E por que que isso influenciou tanto na minha vida? Porque em 2025 foi o ano que eu parei e falei assim, esse ano eu vou focar nos meus projetos. Eu passei, né, 2024 inteiro me recuperando do burnout. E eu não tava conseguindo produzir no ritmo que eu queria produzir ou as coisas que eu queria produzir. Então, eu me dei de presente 2025 para ser um ano em que eu ia produzir por produzir, sem a cobrança do sucesso, sem a cobrança do resultado, qualquer ele que fosse. Porque eu só queria voltar a fazer, eu queria voltar a ser quem eu era, eu queria voltar a ser escritora. E eu não acho que tenha sido uma coincidência que isso tenha me dado mais liberdade, sabe? Tipo, mais leveza no processo. Não adianta fazer skincare e não beber água, gente. Mas enfim. E aí comecei a pensar mais nisso, a ficar mais atenta com o que estava me distraindo dessa produção, desses projetos que eu tinha idealizado para esse ano. E aí eu percebi que a maior parte das coisas que estavam me afastando de realmente ser quem eu queria, de chegar onde eu queria,
não era só eu mesma no sentido de tipo, eu sou minha pior inimiga. É que assim, o meu foco, eu acho que é isso que eu nunca entendi a respeito de mentalidade, é que o meu foco estava nas coisas erradas. Então, sim, de certa maneira eu era a minha maior inimiga, eu era o meu próprio obstáculo. Mas é que eu passava tanto tempo reclamando das coisas que não estavam dando certo, que tipo assim, como é que eu ia esperar que alguma coisa desse certo se eu só tava olhando pro que tava dando errado? Porque daí é olhando o errado que você aprende a fazer certo. Não, nem sempre. Porque às vezes a gente acaba ficando compelido a cometer os mesmos erros, ou pior ainda, a gente começa a se comparar com os outros que estão fazendo certo. O que foi que realmente mudou nessa situação? Eu comecei a me policiar o tempo inteiro. Tipo assim, é um esforço contínuo, mental e físico, às vezes, de não reclamar, de não comentar. Às vezes eu vejo uma coisa que me incomoda, eu não falo. Eu fico quieta, eu finjo que eu não vi. Eu comecei a ignorar certas coisas, eu comecei a me afastar, sabe? Porque isso tava tirando toda a minha concentração do que realmente importava. Tudo bem que às vezes é uma questão de posicionamento, às vezes tem coisas assim que eu sinto a necessidade de falar porque ignorância me incomoda, claro. Não é que eu parei de me incomodar com as coisas. Eu percebi que eu tinha todos os dias o livre-arbítrio de não reclamar. Eu meio que aprendi que tem lugares e lugares. E que o ideal é que não tenha lugar nenhum. Porque eu não preciso continuar alimentando aquilo ali. Quando é uma coisa que tá, assim, me consumindo muito. Às vezes eu escolho uma pessoa ou outra. Eu tenho duas amigas de longa data, que são a Helena e a Letícia, que já apareceram aqui no meu canal. Às vezes eu reclamo com elas. Porque eu sei que elas escutam e não julgam. Mas eu estou fazendo um esforço contínuo de não alimentar esse incômodo. Eu deixo ele vir, eu sinto ele ali naquele momento que ele me incomoda e depois eu jogo ele fora. Eu deixo ele passar, eu tento esquecer que ele existiu, porque se eu ficar ali alimentando aquilo, eu fico presa naquele mesmo lugar onde essas coisas que estão me incomodando estão. Vocês estão entendendo, né? Que eu fico presa no ciclo e daí depois eu reclamo que eu tô presa no ciclo. Isso que é contraditório, isso que tem que parar de acontecer. E aí eu comecei a ser mais produtiva. Eu consegui dar conta da minha demanda. O que pra mim é surreal, porque, se vocês olharem meus vídeos mais velhos, é tudo eu reclamando que eu tenho 1 milhão de projetos e não consigo dar conta de todos, e isso e aquilo. E agora eu tô assim num ritmo que não mudou tanto assim. Eu continuo produzindo conteúdo pra cacete, o meu TikTok é atualizado religiosamente todos os dias, algumas vezes até mais de uma vez por dia. No final de semana passado, agora, eu tava postando 4 vídeos por dia. E assim, tudo conteúdo que eu deixei agendado. Na semana retrasada, eu parei 40 minutos e programei post para 2 semanas inteiras. E isso não foi pesado. E antigamente costumava ser. Então, assim, primeiro eu tava numa vibe de tipo, cara, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que de repente as coisas estão fluindo, tá tudo dando certo, eu estou dando conta da minha rotina. Isso não significa que eu esteja tranquilona, tá? Eu depois até vou falar com vocês sobre as minhas metas para essa semana e vocês vão ver que provavelmente vai ter coisa que eu vou ter que abandonar no meio do caminho, porque ainda é muita coisa para fazer. Mas enfim, foi engraçado, assim, porque eu realmente tava nessa vibe de, tipo, não sei o que aconteceu, não sei o que mudou, não sei. E eu tô muito satisfeita com o meu trabalho, tanto nas redes sociais quanto os meus livros, tipo, os meus resultados na Amazon. Eu tô tendo um resultado que eu nunca tive em 4 anos de carreira, entendeu? E aí, esse ano, as coisas mudaram. E eu só me dei conta de tudo isso quando eu falei pra Letícia, eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu, não sei o que mudou. E aí ela falou, a tua mentalidade. Você parou de se achar flopada, você parou de ficar falando o tempo inteiro de tudo que dava errado com você. E aí eu fui percebendo que realmente, a principal mudança na minha rotina não foi a rotina, propriamente dito. Foi a minha mentalidade. Foi eu parar de reclamar de absolutamente tudo. E principalmente de eu ficar expressando essas reclamações pros outros. E concentrar todo esse esforço trabalhando. É ridículo, porque é óbvio. E eu acho que por ser tão óbvio, que eu nunca me dei o trabalho de fazer isso antes. Porque parecia só ridículo. Enfim, a questão é que eu aprendi. Eu realmente aprendi que o negócio é você não necessariamente ficar desejando coisas boas o tempo todo pra sua vida e jogando pro universo te devolver e pipipipopopó. Às vezes é só
você começar a repelir as coisas ruins pra limpar o caminho para as coisas boas chegarem, entendeu? E o repelir as coisas ruins não é você ficar martelando em cima daquilo ali o tempo todo. Às vezes é justamente você aceitar que aquilo ali te incomoda, mas aceitar quietinha, sem fazer estardalhaço, entendeu? Eu costumava fazer isso. E acho que uma das coisas que me ajudou a perceber como isso era chato e desnecessário foi entrar no Threads. Gente, no Threads a galera só reclama o tempo inteiro. Lá, ai meu Deus. Lá, eu tô numa bolha literária muito forte, assim. Tem uma galera bem ativa lá. E aí eu fiquei olhando vários autores e autoras reclamando o tempo inteiro de tudo. E eu falei, gente, que galera insuportável. Eu não quero ser vista desse jeito. Eu não quero que de repente um leitor entre nessa bolha e olhe pra mim reclamando de tudo e já fique com ranço antes de me conhecer. Entendeu? Eu não quero isso pra minha carreira. E aí que as coisas começaram, sabe? Assim, foi meio que um efeito dominó. Uma coisa foi levando a outra. E quando eu vi, eu tava aqui, gravando um vídeo pra vocês sobre mentalidade. Gente, voltei. Eu queria ter mostrado um pouquinho mais da minha rotina na hora do almoço, mas foi muito corrido, eu tava atrasada e daí não consegui mostrar muito. Mas eu preciso fazer umas comprinhas aqui agora e eu vou falar com vocês enquanto isso, tá? Eu quero falar com vocês sobre as minhas metas da semana, porque eu acho que vai ser legal a gente ter, assim, um relato da expectativa e depois descobrir como é que foi a realidade. Porque eu estou ciente de que eu tenho muita coisa pra fazer essa semana. Mesmo assim, é o que eu tenho pra fazer, entendeu? Tá lá, tá na minha lista de tarefas. Então, assim, começando pela escrita. Tô correndo, mas assim, correndo mesmo, com uma história que eu tô escrevendo pra Boa Novela. Eu não vejo a hora de terminar. Eu, assim, gente, nossa, eu tô escrevendo bastante. Eu escrevo todos os dias, eu escrevo muitas palavras por dia. Mas é que a história é gigante, então eu escrevo e não termina, entendeu? Porque o formato da plataforma é esse, é tipo capítulos mais curtos, mas muitos mais capítulos. Eu tô, se eu não me engano, escrevendo capítulo 90 e alguma coisa já, sabe? É nesse nível. Não tem nada de errado, é só porque eu realmente já enjoei. Eu tô há muito tempo com esse casal, eu tô há muito tempo nesse universo e eu tô meio, cansei já, sabe? Tipo, eu já quero ir pra outra história. E vocês vão me achar louca, talvez eu seja louca, mas eu tô com saudade de fazer lançamento pra Amazon. Lançamento mesmo, sabe? Assim, tipo, cronograma de postagem, criar toda aquela narrativa até chegar o momento de, estar disponível na Amazon. Eu realmente tô com saudade disso. Eu preciso terminar o livro que vai pra Amazon, mas eu tenho fé de que eu consigo publicar nesse semestre ainda. Mas enfim. Primeiro foco no da Boa Novela. Eu me dei até o dia 30 de abril pra terminar esse livro, porque eu acho que é possível. A minha meta por semana, lembrando que eu escrevo de segunda a sexta, né? Eu atualizo a história no final de semana também, mas eu não escrevo no final de semana. Então, todo dia eu tenho que escrever a mais, né? Pra conseguir encaixar de segunda a sexta atualizações que vão de domingo a domingo. A minha meta pra essa semana é 20 mil palavras por semana, né? Então eu tenho que escrever em média 4 mil palavras por dia, o que no formato dessa história significa 4 capítulos por dia. O que é bem tranquilo, tá? Porque capítulos de até no máximo 1000 palavras são bem rápidos de escrever. Eu acredito que eu vou conseguir bater a meta tranquila, porque eu tô acordando 6 horas da manhã pra escrever, já faz um tempo, pra conseguir trabalhar um pouco antes das crianças acordarem e adiantar um pouco isso, sabe? E aí, geralmente, eu consigo escrever 2 capítulos nesse período. E aí, depois eu escrevo mais 2 quando eles vão pra escola. E aí, o resto do dia depende. Depende se eu tô inspirada, depende se eu vou conseguir escrever, assim, fluido. Eu tento não me forçar. Se tá um dia, assim, tá um pouco mais pesado, depois que eu bato a meta, eu largo e vou fazer outra coisa. Mas tem dias, assim, que eu começo e, sei lá, vai, sabe? Tipo, tá fluindo. E aí, eu deixo de fazer as outras coisas que eu tinha planejado fazer pra ficar escrevendo. Hoje, por exemplo, eu escrevi 3 capítulos antes das crianças acordarem, o que foi um baita de um adianto. Eu ainda preciso escrever mais um, e aí eu vou sentir mais ou menos assim se eu consigo escrever mais ou se eu vou acabar indo para as próximas tarefas. Por quê? A outra meta da semana é que eu preciso criar conteúdo, né? Porque eu preciso intercalar o meu lado escritora
com o meu lado influencer barra marqueteira. Afinal de contas, eu preciso continuar divulgando os meus livros todos os dias. É isso que paga as minhas contas, entendeu? Então, eu já tenho conteúdo agendado até quinta-feira, que eu já tinha programado antes, mas como eu vou viajar essa semana, eu preciso hoje ou amanhã produzir mais conteúdo pro período que eu vou ficar fora. Porque assim, gente, principalmente o TikTok, eu tento não me cobrar mais tanto, mas eu também evito ao máximo ficar sem postar no TikTok, porque é a rede que mais converte em leitura pra mim. Então eu tento postar pelo menos um vídeo todos os dias lá. Então eu tenho, isso é uma meta assim, prioridade dessa semana, que é criar o conteúdo pra agendar enquanto eu estiver viajando pra não ficar sem postar. Também eu tenho que fazer o conteúdo do YouTube, porque eu tô gravando esse vlog, mas esse vlog é mais um motivacional pra mim mesmo, porque o conteúdo dessa semana eu tenho que terminar o roteiro, que é um vídeo de resenha sobre a duologia que eu prometi lá, que eu li, e eu tô doida pra falar desses livros porque eles são muito bons. Mas eu preciso terminar o roteiro dele, gravar, editar e programar até no máximo quarta-feira, porque eu viajo na quinta à noite e provavelmente na quinta já é um dia que eu não vou trabalhar muito, porque eu vou ficar fazendo mala, arrumando as coisas. Outra meta. Já que a gente vai viajar, eu gosto de voltar de viagem com a casa limpa, arrumadinha, e a minha casa tá um caos. Então eu vou tentar faxinar o máximo possível. Não vai ser uma super faxina, mas assim, eu vou tentar arrumar a casa o máximo possível que eu puder essa semana. Mas vou fazer isso também só o horário que as crianças estiverem em casa, porque quando eles não estão, eu priorizo essas tarefas que não é tão fácil fazer com eles juntos, né? Que é tipo escrever, gravar vídeo, etc. Então eu vou deixar pra fazer de manhã antes deles irem pra escola. E aí eu vou aproveitar, enquanto eu tô limpando a casa, pra ouvir audiobook. Eu tenho 2 livros pra ler esse mês, já é dia 14, eu ainda não li nenhum dos dois, mas logo vem o debate e eu quero ter lido os dois, são livros que eu quero realmente ler. Um deles é Samba e Chantilly, da Tami Santana, que é minha amiga. Eu vi esse casal nascer antes mesmo deles estarem inscritos em algum lugar, e agora eu tô tendo a oportunidade de poder contabilizar páginas lidas pra ela lá na Amazon. E eu tô ouvindo, na verdade, através do próprio leitor assistivo do aplicativo do Kindle, que eu descobri que por ele a gente consegue ajustar a velocidade. Então, quando eu tô fazendo tarefas mecânicas, eu boto pra ouvir. Então, eu consigo fazer quando eu tô fazendo design de post no Photoshop, quando eu tô cozinhando, fazendo almoço, quando eu tô dobrando roupa, guardando roupa, coisas assim. Então, eu vou tentar limpar a casa essa semana e tentar botar em dia essa leitura, porque depois desse livro eu ainda tenho que ler Não é Amor, da Hailey Hazelwood. Não, No Fundo é Amor, da Hailey Hazelwood, que também é pro mesmo dia de debate. A gente vai debater os 2 livros e eu tenho que correr com essas leituras que eu ainda não consegui finalizar. Então, mais isso de meta, terminar 2 livros. Não essa semana, no caso. Esse mês, pelo menos. As leituras eu tenho que fazer nesse mês. Que mais? Eu acho que é isso. Eu acho que a princípio é isso. Inclusive, eu falei que tô fazendo compras aqui, um teclado que eu quero comprar. Eu sempre quis um teclado mecânico. E ultimamente, como eu tô escrevendo muito, como eu falei pra vocês, eu tô escrevendo todos os dias. E tudo bem que também, quando eu escrevo de manhã, às 6 da manhã, eu deixo o computador no quarto e escrevo da cama mesmo. Então eu escrevo numa posição bem ruim. Mas eu tô começando a sentir, assim, um pouco de dor. E aí eu vou comprar um teclado novo pra melhorar o meu setup de trabalho, entendeu? Então eu vou comprar um teclado mecânico, que eu já pesquisei, já, né? Até me questionei, foram as minhas amigas que me convenceram, porque eu falei assim, eu preciso pagar tão caro num teclado? Tipo assim, realmente, eu não posso comprar um teclado mais barato? Enquanto isso, toda vez que eu ia usar o shift no teclado, assim, me doía aqui tudo, né? Aí elas me convenceram que sim, eu preciso. E aí eu escolhi um e vou comprar. Ele já tá no meu carrinho, eu tô só dando uma olhada assim pra ver se tem mais alguma coisa que eu queira no AliExpress. Aliás, que eu queira não, porque querer eu quero tudo sempre. Mas alguma outra coisa assim que vale a pena comprar de uma vez, né? Enfim, não acho que eu vou dar conta de fazer tudo, de verdade. Por mais que eu tenha dito lá no começo do vídeo que finalmente eu tava, né, dando conta das minhas demandas e tudo mais. Eu tô bem ciente de que é muita coisa pra fazer mesmo. Então, pelo menos eu sei definir bem as prioridades.
Eu acho que é importante eu colocar isso, tipo, se eu perceber que alguma coisa tá pesando muito ou que eu tô atrasada em alguma coisa que é muito importante, eu não vou ter pena de ir abandonando as tarefas pelo meio do caminho, sabe? E adiando elas. Então, assim, eu sei que, por exemplo, muito provavelmente eu não vou dar conta de limpar a casa, então vai ficar pra lá. Consequentemente, talvez eu não consiga terminar as minhas leituras, então tudo bem, também vai ficar pra lá. Eu vou terminar de ler mesmo assim, só não vou conseguir participar do debate. A minha prioridade principal é o conteúdo, porque é isso que vende, e a escrita da Boi Novela, porque eu tenho um contrato que eu tenho que honrar. Então, se eu conseguir fazer isso, beleza. Se eu não conseguir postar o vídeo do YouTube mais uma semana, tudo bem. Entendeu? São coisas assim que eu aprendi a aceitar. Que nem sempre eu vou dar conta de fazer tudo e isso não é um problema. Tipo assim, eu posso simplesmente fazer de novo na semana que vem. Vai na próxima, vai na outra ainda. Sabe? Em algum momento eu dou jeito. Vamos até recapitular. Eu tenho que fazer 7 dias de conteúdo no TikTok, no mínimo. Se eu conseguir fazer mais, melhor. Eu preciso fazer 20 mil palavras na Boa Novela. Eu preciso ler Samba e Chantilly. Eu preciso fazer o roteiro, gravar o vídeo, editar o vídeo e fazer a capa pro YouTube, que vai na sexta-feira. E eu preciso limpar a casa. Isso essa semana, tá? Hoje é dia 14 de abril, segunda-feira. E até sexta-feira eu tenho que cumprir tudo isso daqui. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer e o que vai ter ficado pra trás. Aliás, pra trás não, pra frente. O que eu vou jogar pra próxima semana. Porque o que eu não der conta nessa semana, eu vou jogar pra próxima. Mentalidade, gente, tá vendo como é que é? Que funciona. A gente tem que acreditar, a gente não pode simplesmente abrir mão e, ai, não deu. Não, calma. Não deu ainda. Pode ser que dê depois. É só a gente ser realista. Eu botei essa lista gigante de coisas porque são as coisas que eu tenho que fazer. Se eu conseguir terminar tudo essa semana, perfeito. Se eu não conseguir, em algum momento eu termino. Gastei, viu? Nossa, que dor. Mas agora já foi. Já paguei, agora é só eu esquecer e esperar chegar. E eu vou, nesse momento, escrever o capítulo que falta, pra pelo menos bater a meta e aí sentir se eu vou continuar escrevendo ou se eu vou fazer conteúdo. A boa notícia é que eu consegui escrever mais um capítulo inteiro e bati a meta de escrita de hoje. A má notícia é que meu marido acabou de me mandar uma mensagem falando pra eu não esquecer que a gente tem uma reunião hoje na escola do meu filho mais novo. E eu já tinha esquecido. Eu não acho que eu sou neurodivergente nem nada do tipo, mas tem imprevistos na rotina que, nossa, me quebram. Principalmente quando é trabalho, sabe? Assim, quando é a minha rotina de trabalho. Porque eu tô no embalo, cara. Eu trabalho geralmente no embalo, sabe? Quando eu pego no tranco, é tipo descer na ladeira. Então, colocar uma lombada no meio do meu caminho não dá boa, entendeu? Causa um acidente. E eu tô me sentindo assim agora, tipo, meio atordoada, porque eu vou ter que adaptar todo o resto do meu dia, que já vai ser mais curto, porque eu vou ter que sair daqui 5 e pouco da tarde, sendo que geralmente eu trabalho até 6, 6 e meia, que é o horário que as crianças chegam da escola, e daí eu tenho que parar. E aí ele já vai ser mais curto, porque eu vou ter que sair mais cedo, e vai ser mais curto ainda, porque eu vou ter que parar agora tudo que eu tô fazendo pra me arrumar, porque daí eu também prefiro ficar pronta antes e trabalhar até o último minuto que eu puder, antes de sair de casa. Então, sabe, é um tempo assim que eu não tinha calculado que eu ia gastar, que eu ia perder com outras coisas que não fossem o trabalho. Então, pelo menos a meta de escrita eu consegui bater hoje. Então, ao invés de continuar escrevendo o livro hoje, que eu sinto que eu poderia, se eu escrevesse, eu acho que iria mais uns 2 capítulos fácil. Mas para não correr o risco de acabar quebrando muito esse fluxo, eu vou fazer os roteiros. E aí, vamos torcer para dar tudo certo. Lucas é obcecado por futebol. É óbvio que um tema para seu aniversário, conhecida por encontros fracassados e noites sem graça, você só do gramado. A intenção dela aqui é apenas fofocar. Um pouco mais que só sua boca na minha. Ele quer namorar e é do tipo sério. Vendo o que estou procurando. Ali, no surdo, Lucas fala mais alto e eu me estico. Enfim, percebe minha presença e, com uma piscadela, satisfeito por me ver aqui, lança um beijo em minha direção. Eu acredito que deve ser muito melhor ouvir audiobook, né?
Mas eu preciso dizer que a leitura assistiva do Kindle quebra um puta de um galho, tá? Eu avancei muito na leitura hoje e foi por isso, porque eu botei ele pra ficar lendo o e-book enquanto eu me arrumava e fazia as minhas coisas. Já são 4h30, eu tenho um pouquinho menos de meia hora pra fazer alguma coisa. Então eu vou tentar gravar alguns vídeos pro TikTok, porque eu acho que é tempo suficiente pra isso. Vou explicar mais ou menos como que eu faço, sem perder muito tempo. Como eu não tenho problema de aparecer na câmera, né, nos pseudônimos, nem nada assim, pra mim é muito mais fácil eu sentar em um momento e, em vez de abrir o TikTok várias vezes no dia e ir salvando inspirações, eu abro no momento que eu vou produzir o conteúdo e eu vou na For You, assim, tipo, focada, sabe? Eu não fico consumindo os vídeos. Eu vejo o que me interessa, eu vou passando, e quando eu vejo alguma coisa assim que, tipo, pô, eu posso usar esse áudio, eu imediatamente pego esse áudio e já gravo um vídeo. Aí eu vou pros próximos. Ah, eu tenho um trecho parecido com esse daqui, eu posso fazer um vídeo parecido com esse. Eu imediatamente gravo um vídeo parecido com aquele. Nossa, esse áudio aqui, a dublagem desse áudio, o texto dele, a fala dele é muito parecida com tal livro. Eu imediatamente gravo ele. E assim eu vou produzindo o máximo possível de vídeos que eu consigo num curto espaço de tempo. E só depois que eu já gravei todos eles estão no meu rascunho, que eu venho selecionando os trechos e encaixando, né, os textos e legendas em cada vídeo, em cada áudio e tudo mais. E aí isso acaba otimizando muito o meu processo. Então eu vou fazer isso agora, eu vou entrar no TikTok e gravar o máximo de vídeo que eu conseguir até a hora de sair de casa. E aí amanhã eu faço as legendas e tudo mais. São 10h45 da manhã e eu já escrevi 5 capítulos hoje. Sim, estou muito animada. Eu espero conseguir concluir essa história em até, no máximo, mais uns 15 capítulos, assim. Não sei se vai ser possível, porque, que nem eu falei, essa história, eu planejo os capítulos e alguns acabam virando dois. Então o negócio vai meio que se multiplicando quase que exponencialmente, né? Mas eu realmente espero que esteja acabando. Tenho esperança de acabar essa semana ainda, se eu conseguir nesse ritmo. Porque ontem eu ainda consegui escrever mais um capítulo de noite. Eu vou, inclusive, eu gostei dessa coisa de fazer skincare enquanto eu falo com vocês, porque daí otimiza bem o tempo. Eu vou aproveitar pra atualizar o que eu fiz ontem de noite, né? Porque daí eu não consegui mais gravar vídeo. E, e daí pra contar pra vocês como é que foi o resto do meu dia, né? Aquela hora eu gravei os vídeos pro TikTok, se eu não me engano eu gravei 6 vídeos. Tá tudo no rascunho ainda, só vou legendar depois, porque eu ainda quero gravar mais alguns. Então eu vou deixar lá por enquanto. Até porque eu ainda tenho conteúdo até amanhã, então tá de boa. Até amanhã não, é quinta, né? Hoje é terça. Daí a gente foi pra reunião na escola, que na verdade não era uma reunião, era uma vivência. O meu filho tá numa escola que só tem ensino infantil. E a gente foi lá pra fazer um presentinho pra entregar pra ele na formatura, porque esse é o último ano dele lá. A minha filha mais velha já estudou lá e a gente já fez a mesma coisa com ela também. E aí foi bem, bem gostosinho, assim, porque a gente tinha que fazer um retrato dele, desenhar um retrato dele. E até foi engraçado, porque a gente chegou lá e daí tava todo mundo falando que não era justo eu desenhar, não era justo com os outros pais, no caso. E eu achei engraçado, assim, porque eu nem desenho tão bem. E de qualquer forma eu tô numa vibe mais de pintar ultimamente do que de desenhar. E o meu marido não desenha mal, então quem ficou responsável pelo desenho foi ele, e depois eu pintei, a gente se revezou. E foi bem gostosinho, assim, foi bem legal de fazer. Daí a gente já pegou as crianças, trouxe pra casa. E aí começa o caos, né? Porque esse horário, assim, é um horário terrível. É uma luta para fazer as crianças tomarem banho, depois uma luta para sair do banho, aí depois outra luta para sentar para jantar, aí depois mais uma luta para escovar o dente, para dormir, enfim, o caos absoluto. Então, obviamente, eu não consegui filmar nada nesse período. Mas enquanto eu esperava eles dormirem, eu consegui escrever mais um capítulo
pra história, o que foi muito produtivo. E aí, depois disso, eu fui pra sala pra assistir o primeiro capítulo, o primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. Vou falar uma coisa meio polêmica, mas eu não tô no hype dessa série. Não é que eu ache ruim nem nada, eu acho muito bom. Mas eu não sei o que acontece, que sempre lança quando eu não tô muito bem na cabeça. E aí é complicado, entendeu? Porque é uma série pesada, é uma série densa. Eu sei os spoilers e mesmo assim isso não ameniza. Eu fico assim antecipando e eu fico sofrendo por antecipação e aí eu. Tanto que ontem eu tava bem cansada e daí eu falei pro meu marido, eu falei, se eu dormir, você não nem precisa me acordar, pode continuar assistindo. Porque eu também sei que se eu não assistir agora, muito provavelmente eu não vou assistir depois, entendeu? Porque assistir, no geral, na minha vida, tá sendo bem difícil, assim. Tipo, não tá encaixando na rotina, sabe? Eu só consigo assistir depois que as crianças dormem. E daí eu já tô podre de cansada, entendeu? Eu virei esta pessoa que dorme assistindo TV, porque infelizmente assistir é uma atividade muito passiva pra mim. Ficar deitadinha no sofá, meu sofá é bem confortável. Ficar deitadinha ali, meio escurinho, aconchegante, assistindo uma TVzinha. Ih, gente, não tá dando mais pra resistir, sabe? Eu acabo dormindo. E aí, pelo menos, se eu não tiver que maratonar nenhuma série, eu até que consigo acompanhar. Eu sinto falta, às vezes, disso, sabe? Das séries lançarem aos poucos e não, tipo, a temporada inteira. Então, por isso eu estou fazendo um esforço pra assistir. E também porque eu sei que vai ficar todo mundo falando sobre. E aí eu vou me sentir excluída porque tá todo mundo assistindo e eu não. Enfim, né? Choices. Ai, sabe outra coisa que aconteceu ontem? Chegou isso aqui, ó, no fim do dia, pra mim. Estou ansiosa para abrir. Chegou perto da hora de eu sair, então não deu pra eu abrir antes. Mas é a minha Glam Bag. Tem até um vlog aqui no canal, logo que eu assinei, falando sobre isso. E eu até tinha dito, eu acho, no vídeo, que quando passasse mais tempo, eu ia dar o meu feedback, né? Se eu tinha gostado ou não e tal. Eu acho que é um bom momento pra isso, que já faz quase um ano, né? Nós estamos em abril, eu assinei em junho, julho do ano passado, alguma coisa assim. E estou gostando, tá? Pra quem não sabe, é uma assinatura de produtos de beleza que a gente faz o nosso perfil no aplicativo, você seleciona lá, né? São alternativas, assim, que você vai colocando qual que é o seu tom de pele, o seu tipo de cabelo, os tipos de produtos que você usa, coisas assim. E aí eles vão te mandando produtos baseado nesse perfil. E assim, são produtos simples, de vez em quando vem algumas coisas de marca e tudo mais. E assim, ele é bem justo pro preço que você paga. Porque não é uma assinatura cara, se eu não me engano, eu pago 30 e poucos por mês, 40 e poucos por mês, alguma coisa assim. E vem em média 3 produtos. Inclusive, esse esmalte que eu tô usando aqui, essa cor turquesinha, veio na minha do mês passado. E eu gostei bastante, é bem bonitinho. Enfim, tipo, sempre chega assim algumas coisas que são muito úteis e algumas coisas que, obviamente, às vezes não tem nada a ver comigo, com a minha rotina, com o meu uso. Às vezes eu implico com as coisas assim do tipo, ai, não gostei do cheiro, sabe? Eu tenho um, cadê? Tá aqui. Esse aqui, ó. Eu tenho esse aqui, que é um creminho pra mão com protetor solar e tudo mais. Eu gosto da textura, mas eu não gosto do cheiro, então eu uso pouco. Eu uso, mas assim, uso meio que incomodada. Eu acho um cheiro de plástico, de boneca. Sabe aquelas bonecas que são carequinhas, assim, tipo bebezão mesmo? Me lembra muito o cheiro disso. Não é um cheiro ruim, entendeu? Não chega a ser ruim. Mas eu. Ai, implico, entendeu? Eu implico, não gosto. Vamos lá, minha gente. Sabe o que eu mais amo de assinar esse troço? É que frequentemente eu esqueço que eu assino. Então todo mês é um unboxing surpresa, tipo, nossa, olha aqui. Veio uma máscara capilar de reconstrução magnética. O que que significa magnética? Não sei, mas é um. Ai, que cheiroso! Ó, só porque eu reclamei do cheiro das coisas. Veio um super cheiroso agora, hein? Sem petrolato, corantes e parabenos. Eu amo creme de cabelo, gente.
que é a coisa que eu mais passo no meu cabelo, principalmente porque eu uso pra retocar a cor às vezes, né? Agora ele tá só loiro, mas, ó, a minha filha vai ver essa necessaire aqui. Todo mês eles querem as minhas necessaires. E aí, às vezes, eu fico negociando com eles. Tipo, eu dou uma, aí vem uma outra que eles gostam mais, daí a gente troca. Daí eu falo, tá, quer essa daqui? Me devolve aquela outra. Porque é muito bom, gente. Ter necessaire é muito bom. Essa daqui tá bem pink. A minha filha vai amar. O que mais que veio aqui? Ah, eu já tenho esse. Tô achando que é um pouquinho diferente. Ah, não, ele é bem fechadinho. É com canabidiol, com maconha. Eu tô achando que é o mesmo, que eu já tenho. Eu uso pouco até, mas eu gosto dele. Ele tem bem cheirinho de maconha, é bem gostosinho. Ai, não, é diferente. Ai, eu odeio quando isso acontece. Não é diferente. Não é o mesmo, não. O cheirinho também é um pouquinho diferente. Esse é. Vamos ver se eu consigo focar. Ele é um branquinho peroladinho. E aqui tá falando que é creme pra manchas. Se eu não me engano, o outro é uma loção calmante. O cheirinho é bem suave, bem gostosinho. Só porque eu reclamei do cheiro das coisas hoje. Nossa, como é que tem creme no meu cabelo? Ai, blogueirinha. Vamos ver o último? É o quê? Ah, gente, nossa, reclamar funciona, viu? Eu comecei falando o vlog lá de mentalidade, não sei o que, não sei o que lá. Reclamei desse hidratante aqui pra mão, que eu não gosto do cheiro. Veio mais um hidratante pra mão agora. Vamos ver se o cheiro é bom. É, ficou terrível, né, o foco. É que eu tô bem na janela e a janela é muito clara. Eu preciso botar uma cortina aqui. Litsiakubeba. Que é isso, gente? Nunca nem ouvi falar. Feito à mão com amor. Gente, isso aqui é artesanal? Peraí que eu vou pegar a câmera e vou mostrar melhor pra vocês as coisas. Nossa, que é esse? Como é que é o nome? Litsiakubeba. Tem um cheirinho cítrico. É gostoso? Eu confesso que eu prefiro cheiro mais doce pra tudo. Vela, produto de limpeza, produto de higiene. Eu gosto de cheiro mais adocicado. Esse aqui parece um capim-limão, sabe? É isso, Litsiakubeba? Não sei nem se eu tô falando o nome certo. Diz aqui que é repelente de insetos, analgésico, relaxante muscular. Nossa, utilizado para fibromialgia, cólica, ou a essência daí no caso, né? Cólicas menstruais, massagens para dores musculares. Ah, mas aqui, ó, possui cor caramelo palha, amarelo palha e aroma semelhante ao capim-limão. É, bem gostosinho. Vou passar já, né? Vou experimentar. Ah, não, pera, eu tenho que passar primeiro o meu protetor solar, senão depois eu fico lavando a mão e daí tiro o creme. Eu acabei de ter uma crise ridícula e aí eu pensei, eu acho que eu vou gravar um vídeo, porque se eu conseguir falar isso em voz alta pra câmera, talvez eu consiga deixar de ser tão ridícula. Tá, vamos começar com o contexto. As crianças foram pra escola, a gente almoçou, eu vim aqui trabalhar, e aí eu peguei o celular pra dar uma olhada nas notificações do Instagram e entrei naquele buraco negro que é a aba do Reels. E eu não sei se vocês já viram, mas tem uma trend que tá rolando, que, tipo, não é uma trend daqueles formatos super engessados, assim, que é o vídeo, tudo copia e cola que todo mundo faz. Mas é um formato que a galera agora tá usando uma inteligência artificial pra narrar por cima, junto com o criador de conteúdo, como se fosse aqueles narradores de sessão da tarde, sabe? Tipo, de filme de comédia romântica dos anos 2000, que, tipo, tem um narrador falando a história. Então, eu achei genial. Eu vi primeiro lá na gringa, que já tava rolando, e aí eu vi que agora as pessoas aqui, alguns criadores daqui, estão fazendo também. E eu achei genial porque combina perfeitamente com isso aqui, ó, com o meu pequeno guia para viver como uma protagonista. Que é uma parada que eu fiz justamente para tentar criar essa ponte entre a rotina e a criatividade, o cotidiano e a ficção,
É uma ideia assim de tipo, cara, às vezes você tá tendo uma vida medíocre, mas isso não significa que você não é o protagonista da sua própria história. E recentemente eu comecei a introduzir esse conceito no meu perfil do Instagram, porque sempre que eu faço alguma coisa diferente, eu coloco lá com o título: Se eu não estou escrevendo, eu estou sendo a protagonista. Então, eu tenho ido muito em shows ultimamente, então eu sempre gravo bastante e depois eu faço uma montagem com recortes, né, do dia do show e tudo mais, e coloco lá: se eu não estou escrevendo, eu estou sendo a protagonista. E eu falei, cara, seria absolutamente sensacional se eu usasse esse formato com narrador para seguir as tarefas, as atividades do Pequeno Guia para Viver como um Protagonista. Só que imediatamente eu fui ridícula e eu falei, não, tá todo mundo fazendo, entendeu? E daí se eu fizer agora, vão saber que eu tô copiando os outros. E daí? Eu tô. Eu tô com vergonha. Agora que eu falei em voz alta, eu tô com vergonha. Sério, agora eu tô tipo assim. O que que tem, né? O que que tem demais? Tá, e se eu copiar, e se eu fizer, e daí? Qual que é o problema? Por quê? Por que que eu não faria? Por que que eu não faria uma parada que combina perfeitamente? Por quê? Tô aqui pensando em conteúdo e eu acho que eu decidi uma coisa. Quer dizer, eu não sei se eu decidi. Eu tive uma ideia, mas eu não sei se eu vou seguir com ela. Eu tô pensando em publicar esse vlog na quarta-feira. Amanhã. Porque ele já tá gravado, basicamente, né? E aí eu vou editar e vou compartilhar na minha newsletter. E aí deixar o vídeo de resenha pra sexta, normal. Porque daí eu pensei em fazer um vídeo de viagem pra postar na semana que vem. Entendeu? De viagem de Páscoa. Daí eu gravo enquanto eu tô viajando e fica pra sexta que vem. Mas aí eu não queria desperdiçar e nem deixar esse vlog passar muito além da data, porque, enfim, é um vlog da semana. Mas, ao mesmo tempo, eu já tô achando que ele vai ficar muito gigantesco. Então, eu também não sei se eu vou fazer ele da semana inteira. Eu acho que vai ser só um vlog. Um vlog, entendeu? De 2 dias. Porque eu fiz bastante coisa nesses 2 dias e eu falei bastante coisa. E porque eu tô tentando amadurecer a ideia de talvez testar, sim, fazer um videozinho desse aqui, ó, com o narrador. E ver se eu gosto de fazer, porque eu tô num momento, assim, muito leve mesmo com a minha criação de conteúdo. Então, eu não tô muito, assim, naquela expectativa de fazer as coisas e já esperar que seja aquilo ali, sabe? Tipo assim, ah, vou fazer isso aqui e vai ser sempre assim. Não, eu posso fazer um vídeo e testar, ver se eu gosto de fazer, ver se a minha audiência vai gostar de assistir. E se der certo, eu continuo fazendo. E se não der, tudo bem. Se eu gostar de fazer, eu vou continuar fazendo igual. Mesmo se não der certo com a audiência. Porque eu tô nessa vibe. Eu tô nessa vibe de, tipo, sim, estou criando conteúdo para a audiência, mas ao mesmo tempo eu também quero criar arte para mim mesma. Sabe? Vamos falar sobre isso um pouquinho? Eu acho que essa sempre foi uma questão pra mim, né? A escrita sempre foi essa coisa meio ambígua entre ser arte e ser trabalho. Então, quando eu tô divulgando, quando eu tô criando conteúdo, quando eu tô fazendo tudo que eu tenho que fazer no meu trabalho, eu meio que perco um pouco da essência artística, porque eu acabo ficando bitolada em números. Eu me preocupo muito com a métrica. E aí eu vou apagando cada vez mais essa veia artística que eu tenho para conseguir resultados, né? Porque são os resultados que pagam as minhas contas. Mas esse ano eu tô muito numa vibe de tentar conseguir costurar melhor esses dois viés. Vieses? Viés. Eu sei que eu sou escritora, mas tem coisas que eu preciso procurar no Google. Enfim, então eu tô muito nessa vibe de experimentar. E é engraçado porque eu já tô há tantos anos trabalhando com isso, há tantos anos criando conteúdo, há tantos anos escrevendo, há tantos anos me assumindo como escritora, que às vezes a gente pensa assim que só o começo é uma fase de experimentação, né? Que parece que a essa altura eu já deveria estar bem estabelecida com a minha linha. E assim, talvez eu deveria pelo tempo que eu tô aí. Mas isso também não impede que a gente continue sempre
experimentando e procurando, porque eu acho que existem nichos que talvez isso seja mais forte, essa coisa assim de tipo, pô, você tá tanto tempo nisso que você já deveria saber melhor como é a sua assinatura, sei lá, sabe? Tipo, como é que é a sua identidade, como é que é o seu formato, como é que você funciona. Só que ao mesmo tempo, eu acho que pra gente que é artista, isso é uma coisa assim tão orgânica que vai se mudando ao longo do tempo por causa da própria adaptação da vida, sabe? De tipo, cara, você tá vivendo, você tá criando novas experiências, conhecendo novas pessoas, você tá amadurecendo, e tudo isso vai tendo um impacto muito forte na maneira que você vê o mundo e, consequentemente, a maneira que você cria a arte, porque às vezes a criação da arte é uma extensão daquilo que a gente é e daquilo que a gente vive, é uma maneira de externalizar as coisas que a gente consome. Nossa, eu tô falando aqui, parece um gerador de lero-lero, peraí. Porque tem dessas, né, gente? Fala muita palavra difícil, já acham logo que você escreveu usando inteligência artificial. E eu tô aqui só indo no fluxo, assim, Ah, meu Deus! Mas enfim, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Tipo, a arte é uma extensão do que a gente é, do que a gente consome, do que a gente vive. E quanto mais a gente vive, mais a gente muda. Eu acho que as pessoas que são artistas, elas mudam muito mais do que qualquer outra pessoa. A gente é muito mais aberto a mudanças, porque a gente tá sempre incorporando a arte. E a arte nunca é uma coisa rígida, uma coisa sólida, maciça. Ela é sempre modular. Você tá sempre, né, transformando ela em algo a mais do que ela realmente é, porque essa é a magia da arte. Então, às vezes eu fico nessa paranoia, assim, sabe? Tipo, nossa, eu já deveria saber o que eu gosto de fazer, eu já deveria ter um formato estipulado, eu já deveria ter tudo isso resolvido na minha vida depois de tanto tempo trabalhando com isso. Mas ao mesmo tempo, a arte tá aí, ele segue evoluindo, né? As redes sociais seguem evoluindo, as tendências continuam surgindo. Por que que eu não posso simplesmente continuar experimentando? Porque vai que em algum momento eu encontre algo que é, tipo, 1000 vezes melhor do que algo que eu já faço. Por que que a gente acha, assim, que, tipo, né, criação de conteúdo... Quer dizer, vou me corrigir aqui, porque não é assim por que que a gente acha. Eu sei exatamente por que que a gente acha isso. A internet, ela está, sim, tentando modular a gente para um formato muito específico. Tipo, isso aqui, desse jeito, deu certo. Então, as pessoas querem continuar dando certo, elas vão lá e replicam exatamente aquilo ali, daquele jeito, à exaustão. Porque é o que dá certo. E aí, quando você vê, às vezes você abre o perfil, inclusive muitos gurus, né, de marketing, eles indicam isso. Eles falam, testa o que dá certo e depois replica, 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 replica. E assim, claro, é uma estratégia, é uma técnica, funciona. Dependendo de qual for o seu propósito, você vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, aonde que tá a autenticidade disso? Será que eu realmente sou essa pessoa que sempre começa os vídeos exatamente igual? Será que todos os dias que eu vou começar um vídeo eu quero começar exatamente daquele jeito? Será que eu quero ter um bordão? Será que eu quero ter um gancho? Começar sempre passando gloss, segurando o microfone, que eu tô segurando porque simplesmente quebrei o clipezinho e não tenho o que fazer, não tenho o que prender. Sabe, essas coisas assim, arrumando a câmera, pipipi, papapó. Será que eu quero ser essa pessoa que sempre começa exatamente do mesmo jeito? Por mais que funcione? Eu sou essa pessoa tão rígida? Essa pessoa que toda vez que tem uma ideia age exatamente da mesma maneira? Mas eu já, sei lá, falei muito, gastei meu cérebro. Enquanto eu falava, eu decidi que eu ia fazer isso mesmo. Eu vou editar esse vlog pra postar como conteúdo da minha newsletter essa semana. Eu vou pegar algum trecho daqui enquanto eu estiver editando, que eu inclusive vou fazer isso agora. Vou terminar de escrever o roteiro e vou começar a editar esse vídeo agora. Vou pegar algum conteúdo daqui do que eu falei e vou criar um texto em cima, um complemento pro vídeo, digamos assim, e vou lançar o vídeo junto amanhã, na quarta-feira. E depois eu me viro. É isso, gente. Pra dizer que o vlog acabou, entendeu? Eu queria dizer que esse vlog me ajudou a ser muito produtiva essa semana.
que continua me dando vários insights, inclusive, né? Esse aqui, ó, também quero ver seu trabalho. E daí, se eu conseguir fazer isso essa semana, eu também vou registrar para um próximo vlog, que daí não vai ter tanto problema, vai ser um pouco mais solto no calendário, digamos assim. E tenho mais alguma coisa para dizer para vocês, além de se inscrevam no meu canal para acompanhar esse rolê de conteúdo, de vlog, de rotina, de escrita. Deem um like, todos os links para vocês lerem os meus livros ou me seguirem nas outras redes sociais, tá tudo aqui descrito na descrição do vídeo. Eu admiro muito a paciência de vocês comigo. Obrigada por assistir até o final e até a próxima.